Olá, amigos da Flash Score! Sejam todos muito bem-vindos. Você que está conectado em flashscore.com.br, está curtindo pelo nosso YouTube, então já chega deixando o seu like, aquela mãozinha que é super especial. Comenta! Quanto é que vai ser esse jogo, hein? Bahia e Palmeiras. O Bahia que vem de grande resultado em casa, atropelou o Atlético Paranaense, recebe um Palmeiras que tem um desfalque sério, vamos falar sobre Piquerez, que corre contra o tempo para voltar a atuar na Copa do Mundo. Tudo isso e muito mais agora. Então, deixa seu like, comenta, compartilha, se inscreve no nosso canal e QR Code pintou no cantinho na tela, você já sabe, é para você dar aquela moral e baixar o aplicativo e ter na palma da sua mão muita informação da Flash Score. Eduardo Gerac, que jogo é esse, hein, rapaz? Jogo pesado de times que brigam na parte alta da tabela. Edu, quero saber a tua expectativa para 7h30 da noite no Domingão, na Arena Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. Tudo bem, Edu? Tudo bem, sim, Fábio. Um abraço a você e para todo mundo que nos acompanha aqui na Flash Score. Bom, se campeonato de pontos corridos, né, tem uma final por rodada, e realmente tem, essa, sem dúvida, é uma das finais aí, né, do Campeonato Brasileiro de 2026, o Bahia recebendo a equipe do Verdão. O Bahia, Fábio, que tem uma boa notícia no ataque, né? O Everaldo desencantou, né? Puta, Everaldo. Exatamente, vem fazendo gols, né? Fez dois na vitória do Bahia sobre o Atlético Paranaense no meio de semana. E esse gol que está na tela, Fábio, tem uma outra questão interessante para a gente debater, né? Porque a jogada começa ali com o Acevedo, né? O camisa 5, o número 5, está dentro ali do círculo central. Ele que joga pela direita, mas é volante também, né? Então você vê que ele está ali pelo meio, centralizado. Aí ele solta a bola no Juba, ou seja, o lado esquerdo do Bahia aí funcionando. Do Juba ela vai para o Pulga, né, que é o número 16, o Juba é o 46. Aí entra o Juba, né, o Luciano Juba, que é o lateral esquerdo do Bahia, para fazer assistência para o Everaldo. Ou seja, os dois lados do Bahia estão funcionando muito bem nessa equipe do Rogério Ceni. Sem dúvida alguma, esse é um dos destaques do tricolor da Boa Terra. Inclusive, né, porque do outro lado a gente tem até mais ações do lado direito, né, do ataque do Bahia, principalmente porque é onde tende a jogar mais o Everton Ribeiro, né? O Everton Ribeiro cai ali mais pelo lado direito, aí, ó, 49% das ações do Bahia contra o Atlético Paranaense foram pelo lado direito do campo, 20 pelo meio e 31 pelo lado esquerdo. Ou seja, essas dobradinhas, né, que o Rogério Ceni faz tanto por um lado quanto pelo outro, né? No lado direito tem também o Oliveira, né, que joga ali pelo lado direito junto com o Everton Ribeiro, tem dado muito certo. Então, toda a atenção é pouca aí para o time do Abel Ferreira, né, para essas laterais aí do Bahia, que realmente estão funcionando muito bem. O Bahia, olha, o São Paulo e o Atlético Paranaense, que já estiveram ali perto da liderança, ou na liderança, no caso do São Paulo, realmente não vão ter estofo para ficar nessas posições até o final do campeonato. No máximo, brigar ali por uma Libertadores. Agora, o Bahia é diferente, hein? Lembrando que o Bahia só tem o Campeonato Brasileiro para jogar. Tem a Copa do Brasil também, né? Mas, ou seja, toda a atenção é pouco o time do Bahia, viu? O time do Bahia pode realmente complicar a vida aí de Palmeiras, de Flamengo, até o fim do Campeonato Brasileiro, Fábio. O Bahia, eu lembro sempre quando tem esse confronto da declaração do Rogério Ceni, né? Sobre o estilo de jogo do Abel Ferreira. É bola longa, é para casquinha do Flaco Lopes. Então, eles insistem muito no jogo por cima, que, se eu não estou equivocado, foi um dia que o Abel reclamou do gramado, eu acho. Exato, da Fonte Nova. Da Fonte Nova. Aí o Rogério deu essa alfinetada no estilão de jogo do Abel, que não muda, né, o Edu? Tem sido assim, tem dado certo, tá brigando sempre na parte alta da tabela de qualquer competição, mas você destacou um ponto importante. E aí vou somar a esse ponto um dia a mais de descanso do Bahia em relação ao Palmeiras, que jogou na quinta, né? O Bahia jogou na quarta. O Bahia só tem o brasileiro. Mas o Palmeiras vai começar agora o calendário, mas ele já pensa, porque semana que vem tem Libertadores, depois tem Copa do Brasil, aí começa a atropelar e diz, não, vou poupar fulano, ciclano. Bahia não. É só o Campeonato Brasileiro pela frente, né? E a Copa do Brasil, obviamente. Exato, não, é incrível como a gente vai ter jogo agora, Fábio, no mês de abril e no mês de maio,
para quem estiver nas competições sul-americanas. Sim, Se você sim. olha o calendário, é uma coisa assustadora. Eu fiquei imaginando o Abel, né, que gosta de ter dias para descanso, e se ele perder para o Bahia, ele já vai reclamar disso, que o Bahia jogou na quarta, o Palmeiras jogou na quinta. Vai, claro que Enfim, vai usar isso. tem Claro. muito jogo agora, abril e maio, para esses times que estão na Libertadores ou na Sul-Americana, é impressionante. A Copa do Brasil, na verdade, antes da Copa, é só uma fase, né? Vamos ter só um jogo de ida e volta, né? Mas mesmo assim são 2 datas. Quase não tem semana, quer dizer, praticamente para quem está nas 3 competições, né? Na Não, Sul-Americana, esquece. Porque não Libertadores tem. e Sul-Americana vão consumir o calendário de fase de grupos agora, abril e maio. Exatamente. Não tem folga. É jogo Nada. 2, 3 vezes por semana até a Copa. Então vai ser realmente complicado. E aí, falando do Palmeiras, né? O Palmeiras que nessa última data FIFA teve um problemão, né? Perdeu o Piquerez pelo menos até a Copa do Esse é um Mundo. Ele vai problemaço. fazer de tudo. Exato, ele vai fazer de tudo para jogar a Copa. Mas no Palmeiras só depois da Copa. E aí fica essa discussão de quem vai ser o lateral esquerdo do Palmeiras, né? Porque o Palmeiras contratou ano passado o Getafe, né, que estava jogando lá na Escócia, né, nos Rangers da Escócia. Ele começou no Fluminense, mas até então ele não se encaixou muito bem. Ele é jovem ainda, 22 anos e tal, mas agora, nas últimas partidas, o Abel tem usado o Arthur, que é um garoto da base, que tem jogado bem também na lateral esquerda do Verdão. Esse é o mapa de calor dele contra o Botafogo, né? E o Arthur tem sido a primeira opção do Abel na lateral esquerda. Vamos ver se o garoto se firma aí também, que o Abel gosta também, né, de usar bem as laterais e tal. Então, sem o Piquerez, fica essa dúvida aí, né, de quem vai ser o lateral esquerdo, quem vai se firmar na lateral esquerda do Verdão aí nesses próximos jogos, né? E aí, essa é uma pergunta que eu iria te fazer, Edu. Assim, quais são as opções hoje que você enxerga, ou a opção? Porque são 2 meses, como você destacou, de muitos jogos, né? No caso do Palmeiras, Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? Não deixaram o Flamengo chegar, o próprio Bahia, o Fluminense, que está numa crescente dentro da competição, o Palmeiras que enfrenta Jacuipense, começa jogando em casa no Allianz, mas a decisão é fora, em maio. Quem você enxerga para ser o substituto do Piquerez para essa maratona? Então, o Arthur, ele jogou muito bem. Ele entrou contra o Mirassol, né? Um jogo que eu narrei, inclusive, lá do Allianz Sim. Parque. Ele foi muito bem na lateral esquerda. Depois, esse mapa do calor aí, o mapa de calor que estamos vendo é na vitória do Palmeiras sobre o Botafogo, que ele também foi muito bem. Depois, contra o São Paulo, ele ficou na reserva, mas o Arthur está uns passos à frente do Getafe, viu, Fábio? Eu acho que realmente a primeira opção do Abel tem sido ele e com razão. Ele tem jogado melhor, sim, que o outro jogador que foi contratado o ano passado. E aí é aquela coisa, né? O Palmeiras tem uma consistência muito grande, né? Quando a gente vê, por exemplo, a última partida do Verdão fora de casa foi o clássico contra o São Paulo, né? No Morumbi, lotado com mais de 50 mil pessoas. O Palmeiras não tomou conhecimento de nada, da pressão, enfim, ganhou com muita tranquilidade aquele clássico. É verdade que do outro lado o time ajudou bastante, mas o Palmeiras fez um gol logo no começo, né? O Arias jogando muita bola, ele dando muito certo ali com o Flaco Lopes, né? E o Palmeiras, a gente vê nos números, tem muita consistência. Você vê, o Palmeiras ficou só com 37% de posse de bola, né? Essa é uma grande discussão que tem com os times do Abel, porque o Abel é muito pragmático, né? Ele não vai montar aquele time exuberante que fica com a bola, que toca de forma estéril. Exato. Mas você vê, ele ficou com menos com a bola, mas você vê, deu 6 finalizações no gol, né? Só 3 do São Paulo. E aí a gente vê ali pelos números, né? Os jogadores do São Paulo participaram mais do jogo, mas quem levou os 3 pontos para casa foi o Palmeiras, né? O Arias realmente jogou muito bem naquela partida, porque é isso. Ele montou um time do Palmeiras para pegar o São Paulo desprevenido, né? Pegar no contragolpe. E aí o Flaco Lopes e o Arias jogaram muita bola, né? O Alan jogou um pouco menos pelo lado direito ali do ataque do Palmeiras. Mas, enfim, tudo isso para dizer, né, que o time, claro, do Rogério Ceni vai enfrentar um adversário e tanto, porque o Palmeiras, ele sabe muito bem, né, o que fazer com a bola, claro, por causa do Abel Ferreira, né, um treinador, como eu disse. O Abel Ferreira, ele é muito pragmático e ele não tem um estilo único de jogo, né, ele costuma adaptar
os seus times para aquilo que ele tem em mãos. Então, isso acaba dando muito certo. Lembrando que o Palmeiras tem um problema do Vitor Roque também, né? Ele não está 100%, ele não tem jogado como titular, tem entrado muitas vezes só no segundo tempo. Parece que durante essa data FIFA deu tempo de ele se recuperar um pouco melhor. Ele tomou uma pancada no tornozelo exatamente nesse clássico contra o São Paulo. Então também fica esse pequeno ponto de interrogação, né? Até que ponto o Vitor Roque vai voltar aí com tudo, né? Nesses jogos do Palmeiras fora de casa. Vamos aguardar, porque ele faz falta, né? É um baita jogador, um dos principais nomes. Agora, só para a gente fechar essa tela que está aí no ar, para quem está acompanhando no áudio também, é impressionante, né? A gente tem 10 escanteios pro São Paulo, 1 pro Palmeiras. Exato. 6 finalizações do Palmeiras, 3 do São Paulo. Ok. Mas a posse de bola gigante, né? Quase o dobro, praticamente, 63% contra 37%. Quanto é que foi o jogo? 1-0 Palmeiras. Ou seja, o Palmeiras é mortal, é letal. Ele vai lá e mata o jogo. Ele sabe que não vai ter muita chance, principalmente quando ele é visitante. E Exato. acho que o Abel liga o alerta dos caras já na saída do vestiário e todo mundo entra a 200 por hora. E vai ser um grande jogo na Fonte Nova e tenho certeza que nós vamos nos divertir. Edu, forte abraço, um excelente domingo com muita bola rolando e até a próxima, amigo. Valeu, Fábio. Até mais. Abração. Valeu, muito obrigado a você pelo seu carinho, pela sua companhia. E não esqueça, pintou aqui o QR Code no cantinho na tela. É para você baixar o nosso aplicativo Flash Score e ter muita informação na palma da sua mão. Tudo que a gente fala, passa no nosso aplicativo. E sobe e desce da tabela. Você gosta? Então tá lá. flashscore.com.br ou no nosso aplicativo. Porque aqui é assim, você lê o jogo como ninguém.